Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Eu queria que você fizesse uma cara bem profética de crente para o irmão ao seu lado, daquela bem profética, e falasse para ele: Deus vai liberar muita coisa sobre sua vida nessa semana. Não, usa aquela cara empolgada, aquele tom de voz, né, de quem realmente acredita nisso. Vira para outro vizinho para não fazer acepção de pessoas. Fala para ele: Deus está liberando muita coisa sobre sua vida essa semana. Eu creio que numa semana profética como essa, a gente precisa ter atitudes corretas. Quando Eliseu recebeu a visita do rei de Israel, já estava velho, já estava enfermo, mas ele consegue, mesmo no momento de dificuldade pessoal, ainda ser profético. Ele olha para o rei e diz: abre a janela que dá para o oriente. A Bíblia diz que ele abriu. Ele diz: pega um arco e flechas. O homem pegou. Ele diz: atira. O homem atirou. E nesse momento Eliseu diz para ele: essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Então ele vira para o rei e ele diz para o rei naquele momento: atira no chão. Eu entendo que o rei havia compreendido que aquilo era um ato profético. Eu não acho que o rei pensou que aquela flecha, depois de ter sido atirada pela janela, ia virar um míssil balístico de alta potência que ia destruir o arraial do inimigo. Ele sabia que a flecha não foi muito longe do quintal, mas ele sabia que aquilo era uma declaração no reino espiritual, de que ele se apropriava de uma provisão de vitória que Deus tinha para ele. E nós precisamos entender que mesmo quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nós precisamos entrar em sintonia com Deus e aprender a manifestar nossa fé, declarar e expressar a nossa fé de que nós vamos entrar naquilo que Ele tem para nós. Quem está entendendo, diga amém. Então Eliseu diz para ele: atira no chão. E o homem atirou 3 vezes e parou. Segundo Reis, capítulo 13, diz que o homem de Deus ficou muito indignado. Não só indignado, mas muito indignado. Ele olha para o rei e diz: 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. Ele diz: então você iria ferir o inimigo até o destruir. Ele diz: mas agora você só vai feri-lo 3 vezes. Quem determina a quantidade de vitórias que você terá não é Deus de forma unilateral. Ele está liberando palavras sobre você, dizendo: minha provisão é que você fira o inimigo até que você possa consumi-lo de vez. Mas se para você só 3 vitórias estiver bom, será feito segundo a sua fé. Eu quero te provocar a crer e declarar nesses dias. Entrar nesse lugar de alinhamento com o que Deus está falando a seu respeito. Ter uma atitude de fé e dizer: eu vou viver a bênção completa de Deus. O mais profundo, o mais alto nível de vitória em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então vira de novo para alguém. Não vamos fazer isso só como fosse quebra-gelo, não. Fala para ele: Deus vai liberar muita coisa sobre sua vida nesses dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê nisso? Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Enquanto você localiza o texto, eu queria só dizer o seguinte: eu sinto da parte de Deus um encargo muito grande de trabalhar, obviamente, na igreja local como um pastor, mas de servir o corpo de Cristo através do ministério de ensino da palavra. Deus nos deu algumas estratégias. Uma delas é usar a internet, principalmente, né, para difundir e divulgar a palavra de Deus. E nós temos o nome do nosso ministério, é o endereço do site, orvalho.com. E lá tem muito material gratuito. Mas eu tenho trabalhado há muitos anos numa estratégia antiga que o próprio Deus decidiu usar, que é a literatura. E quando você sair, tem alguns títulos lá fora, como o Carlito falou, mas eu queria dar destaque aqui para 3. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi e publiquei em 1997. O Conhecimento Revelado. Se você quer entrar no lugar mais profundo de compreensão da palavra, não só no nível da razão, mas naquele lugar de entendimento espiritual, eu recomendo a leitura desse livro para você, O Conhecimento Revelado. Nós temos ali um outro livro chamado De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Jesus definiu como o maior mandamento amar o Senhor de todo o coração. Há uns 20 anos atrás o Senhor me confrontou e disse: esse é o maior mandamento. Por que é que se fala tão pouco a respeito disso? Eu decidi procurar entender um pouquinho mais e pregar um pouco mais o assunto. E nesse livro a gente resume o que de melhor nos últimos 20 anos a gente tem compartilhado. E esse é o nosso livro mais recente, O Propósito
da família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Eu tenho ouvido da boca de muitos líderes de respeito, de expressão na nação, que estão dizendo que o Luciano é um verdadeiro manual para discipularmos as famílias. Mas a ideia do livro não é apenas ajudar você a ter uma família melhor, mas é te mostrar que a visão que você tem de família vai afetar a sua relação com Deus. Você vai perceber, né, o preço dos livros, boa parte deles ali estão começando em R$10, R$15. A nossa intenção não é simplesmente vender um livro, é colocar na sua mão a ferramenta, de uma forma acessível, que te ajude a romper e ir mais longe. Se você achar que tem liberdade para isso, vira para o seu vizinho e fala para ele: eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Às vezes funciona, tenta aí, usa o modo cara de pau. Isaías capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Isaías 6, a partir do verso 1. Estou muito feliz por poder estar aqui mais uma vez. Falei para o pastor Carlito agora há pouco, falei: olha, eu tenho um evento começando amanhã, não era dia de viajar. Eu falei: mas quando você chama, a gente vem correndo, porque esse lugar nos inspira, né? Deixa eu dizer algo para vocês, que ele deu roda esse país todo há muitos anos, né? Todos os estados, capitais, cidades do interior. Eu quero dizer principalmente para você que é da casa, porque o meu referencial de comparação provavelmente seja maior do que o da maioria aqui. Erga a mão para os céus. Deus tem feito dessa igreja uma referência para a nação. Deus tem feito dessa igreja uma inspiração para muitos. Então, você que talvez não sabe o quão abençoado você é, eu quero que você seja agradecido a Deus. Quero expressar aqui o meu carinho e gratidão a Deus também, pelo quanto essa casa nos inspira e nos abençoa. Vamos lá. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Antes de ler o texto, só quero falar algo. A cada uma dessas noites, Deus está usando pessoas diferentes para trazer ênfases diferentes. E eu imagino isso como se Deus estivesse montando as peças, né, colocando junto um quebra-cabeça de um quadro maior. Talvez uma palavra específica de uma noite mexa mais com uma palavra de outro mexa mais com outra pessoa, mas é muito importante que você pegue a soma de tudo aquilo que Deus está falando ao seu coração. O que eu quero trazer hoje é uma ênfase que eu não traria numa palavra, numa reunião como essa da virada. Mas eu entendo que ela vai ser mais do que instrução, eu entendo que ela vai ser mais do que encorajamento e confronto. Eu creio que faz parte de um alinhamento profético. Eu quero que você creia que Deus fará grandes coisas nas nossas vidas à medida que nos posicionamos nele. Amém? Mas há um chamado de Deus que nos leva ainda além dessas conquistas e além dessas vitórias. Eu sei que o propósito dessa semana é encorajar o seu coração, é pilhar você, é botar fé para justamente você buscar o melhor de Deus. E eu não quero que em momento nenhum aquilo que eu vou falar pareça soar contrário a isso. Eu quero que soe como um complemento a isso. E no final você vai entender melhor essa minha explicação. Vamos lá, Isaías capítulo 6, do verso 1 até o 8. A Bíblia diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios. Tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesse texto
eu encontrei há quase 20 anos atrás um grande confronto, uma grande correção e ao mesmo tempo um grande encorajamento de Deus. Eu acredito que isso deve ter acontecido no ano de 96, então há 20 anos atrás. Eu estava num momento de muita fome de Deus, de muita sede de Deus. Realmente querendo buscar o Senhor, romper com qualquer limite que pudesse ter sido talvez estabelecido sobre a minha vida, entrar num lugar mais profundo em Deus. Eu lembro que naqueles dias não era apenas eu, muitos irmãos da nossa igreja estavam vivendo um momento deste despertamento. Eu lembro de uma semana onde nós tivemos vigília quase todas as noites, e não que elas tivessem sido programadas. De repente a gente tinha terminado de sair de um culto já abençoado, daqueles momentos preciosos, mas tinha um grupo de irmãos, a gente se olhava, e naquela troca de olhares, todo mundo já entendia o que é que estava rolando. A gente andava no carro com o que nós apelidamos do kit vigília, porque nessa época era inverno, e eu morava no interior do Paraná, na cidade de Guarapuava. E inverno lá, irmão, significa geada, e algumas vezes daquelas geadas assim brutas, 7 graus negativo, por exemplo. E no momento como esse, não é a melhor hora você decidir se enfiar no meio do mato na madrugada para orar. Mas a gente já tinha o kit vigília. A gente deixava no porta-mala do carro caixas de papelão para forrar o chão, senão a gente não aguentava ajoelhar ali. A gente andava com jaquetas a mais, gorro, luva, cachecol, alguns levavam coberta, lanterna, já era o nosso kit. E a gente estava assim num pique quase toda noite. Quando a gente já não estava aguentando de sono no final da semana, a gente diminuiu o tamanho da vigília, mas era uma pegada daquelas de buscar Deus. E naqueles dias eu estava dizendo para Deus o tempo todo: Senhor, eu quero mais, eu quero experimentar mais do Senhor, eu quero experimentar mais de Deus, eu quero ir além, eu não quero estagnar, eu não quero viver num lugar de mediocridade, eu quero mais. Essa vinha sendo a minha oração continuamente. E numa manhã, no meu momento devocional, lendo a Bíblia, eu me deparei com esse texto. Enquanto eu meditava nesse texto, eu percebi que experiência gloriosa o profeta Isaías teve. Irmão, vamos pensar no pacote todo dessa experiência. Em primeiro lugar, ele tem uma visão de Deus. Mas nessa visão de Deus, ele tem uma revelação de Deus numa dimensão que ele mesmo não conhecia. Ele enxerga Deus numa posição de realeza. Ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Que era um trono? As cadeiras onde os reis se assentavam. Ele diz: as orlas do seu manto. Ele está falando do manto real. Quando o rei vinha para uma audiência pública vestido com toda a pompa, com toda a gala que dizia respeito a um rei. Essa é a revelação que ele tem de Deus, a ponto de dizer: os meus olhos viram o rei. Mas ele também tem uma revelação da santidade de Deus no nível profundo. Isaías, que começa o seu livro batendo sem dó nem piedade no povo, confrontando o pecado de forma dura. Ele diz: o boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas Israel não me conhece. E ele vai para cima, ele bate. Se fosse falar na linguagem de hoje em dia, a gente diria que ele entrou dando cotovelada, ajoelhada, ele bateu sem dó nem piedade. Mas quando ele tem a revelação da santidade de Deus, a declaração dele é: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou farinha do mesmo saco. Ele se nivelou com todo aquele povo no qual ele vinha batendo. Então ele não só tem uma percepção de Deus que ele não tinha antes, mas agora ele tem uma percepção de si mesmo que ele também não tinha antes. Ele consegue enxergar falhas e limitações, ele consegue enxergar áreas a serem trabalhadas. Mas ele não só enxerga uma área a ser trabalhada. O reconhecimento dessa área atrai um toque de Deus. O anjo de Deus pega uma brasa do altar e toca na boca do profeta. Um dia alguém me perguntou: pastor, qual o mistério do toque na boca? Eu falei: não tem mistério, é a oração que ele fez, é a declaração dele: sou um homem de lábios impuros. Talvez se ele dissesse: sou um homem de olhos impuros, seriam 2 brasas nos olhos. Naquele momento ele recebe uma provisão de santificação, de transformação para a sua vida. Mas o texto ainda continua e diz que os limiares da casa, do templo, porque esse é o lugar que ele estava, tremeram a voz daquele que clamava. O templo era o centro de toda a vida religiosa da nação. E eu creio que mesmo quando os alicerces do templo estão sendo chacoalhados, nós temos uma mensagem.
De um Deus que quer e espera de mim e de você, querido, mais do que uma simples conduta de religiosidade. De um Deus que quer fazer algo muito mais intenso, muito mais forte nas nossas vidas e que para isso Ele está disposto a chacoalhar as bases de religiosidade da nossa própria vida. A Bíblia diz que a casa se encheu de fumaça. Quase sempre que há uma manifestação da glória de Deus, da Shekinah de Deus, você vai ver a Bíblia falando ou de fumaça ou de uma nuvem. É como se Deus estivesse intencionalmente dizendo: eu quero turvar os seus olhos, a sua visão. E por que Deus quer turvar os olhos ou a visão? Porque normalmente antes de fazer algo novo, Deus precisa remover algumas coisas velhas. Ele diz para Jeremias: eis que hoje eu te estabeleço para derribares e para edificares. Antes de edificar o novo prédio, vamos derrubar o primeiro. Deus diz: eu te estabeleço para arrancares e plantares. Antes de plantar a planta nova, vamos arrancar a anterior. E muitas vezes Deus precisa primeiro, querido, bagunçar uma visão velha que nós já temos, antes de poder proporcionar uma visão nova. Um aprofundamento na capacidade de perceber o que Ele tem. E não bastasse isso tudo dentro desse pacote, a visão termina com o clamor de Deus, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Muita gente diz que esse é o momento do chamado de Isaías para o ministério. Eu particularmente acho que não. Ele já estava no ministério, ele já estava trabalhando para Deus, ele já vinha profetizando, ele já era um instrumento de Deus. Mas eu creio que nesse momento ele tem uma percepção mais profunda do chamado. Ele entende que Deus quer que ele, se eu fosse usar a linguagem de videogame dos meus filhos adolescentes, que ele passe de fase, que ele vá para o próximo nível, que ele entre numa nova dimensão. E eu comecei a perceber tudo isso numa única experiência. Uma revelação e uma percepção de Deus que ele não tinha antes. Uma percepção de si mesmo que mostra a necessidade de mudança, a provisão de santificação, Deus abalando as colunas, os fundamentos de religiosidade, turvando a velha visão para trazer uma nova percepção de ministério. Tudo isso numa única experiência. Irmão, me bateu uma vontade de ter alguma coisa parecida. Eu comecei a dizer: Deus, eu queria ter uma experiência dessa. Não precisa necessariamente ser uma visão como foi a de Isaías. A experiência não tem que ser a mesma, mas eu gostaria de ter esse impacto, eu gostaria de ter esses resultados na minha vida. Eu quero uma percepção e uma revelação maior do Senhor. Eu quero uma percepção de tudo que ainda precisa mudar na minha vida. Eu quero essa provisão santificadora e transformadora. Eu quero que o Senhor chacoalhe as bases de religiosidade. Eu quero que o Senhor confunda a visão velha para trazer a nova. Eu quero uma percepção maior do serviço. E eu estou ali orando por isso tudo. Pensa numa oração desesperada, de quem realmente estava no lugar em Deus, eu preciso romper e entrar nisso. E de repente o Senhor falou ao meu coração de uma maneira muito clara: foi por isso que eu te trouxe esse texto. Mas Deus falou ao meu coração aqui: eu não quero apenas te inspirar a perseguir o mesmo resultado. Eu quero que você entenda o processo que vai te levar lá. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Que nesses 20 anos tem me norteado, tem movido, tem me instigado nessa busca de experimentar mais de Deus. Aliás, o tema da minha mensagem essa noite é justamente esse: experimentando mais de Deus. E eu creio que a minha parte nessa semana profética é instigar o seu coração para fazer de 2017 um ano onde você entre profundamente em Deus como você nunca entrou antes. Um ano onde você se determine a romper. Um ano onde você decida perseguir uma percepção maior de Deus, de você mesmo, da sua transformação, desse chacoalhar das bases de religiosidade, de uma nova visão e até mesmo uma percepção mais profunda de resposta ao chamado de Deus. De um Deus que não apenas quer te abençoar, mas de um Deus que está contando com você para estabelecer o seu reino nessa terra, de um Deus que precisa de você para que o reino cada vez mais avance em conquista. E a primeira coisa que Deus me fez entender, eu quero resumir isso aqui, é a primeira frase do versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias. É interessante a gente perceber que Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis distintos. Começa no capítulo 1 dizendo que ele profetizou nos dias de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. E a única forma dessa conta bater, mesmo você deu 80 anos de idade pelo menos por Isaías, a única forma dessa conta bater e ele profetizar durante o reinado dos 4 reis é se ele era muito novo no finalzinho do reinado de Uzias e se ele entra muito velho no começo do reinado de Ezequias. Porque eu quero situar
um Isaías ainda jovem nesse momento. Porque como jovem que era, ele não apenas era alguém facilmente impressionável, mas ele tinha conhecido toda a glória do reinado de Uzias. Uzias, quando começou a reinar, e daqui a pouco eu quero falar sobre isso, ele pega uma nação quebrada, falida, e a transforma em praticamente uma das maiores potências, não só econômica, mas também militar dos seus dias. Uzias foi um grande herói. Porque a gente não está tão envolvido com a cultura e a história bíblica, talvez a gente não perceba, mas depois de Davi, talvez não houve nenhum general de conquista que tenha tamanha expressão, vitória, graça, a favor do Senhor, como Uzias, a não ser Davi. Ele era uma inspiração, ele se tornou certamente um grande herói nacional. Alguns anos atrás, a Venezuela chorou a morte de Chávez. Para muitos de nós que não vivemos lá, a gente não conseguiu entender nem o tamanho do choro, do luto de alguns, mas para muitos na nação, independente da percepção estar certa ou errada, era um herói. Eu imagino, irmão, se fosse nos dias de hoje, Uzias teria sido chorado e lamentado como poucos líderes foram. Agora, o interessante não é apenas Isaías apresentar a visão da morte de um grande líder. Ele está apresentando, na verdade, uma visão de substituição. Porque ele diz, no ano em que morreu Uzias, o rei natural, o rei da carne, ele diz, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Na verdade, o que nós temos nas entrelinhas é um ensino da parte de Deus, que nos mostra uma substituição, uma troca. E é o que Deus falou ao meu coração, se você quer ter uma experiência como a de Isaías, não o mesmo formato, mas que te leve aos mesmos resultados, ao mesmo lugar que ele chegou, você precisa entender o processo. E o centro de tudo nessa história, que leva Isaías a esse lugar, é justamente essa transição, essa substituição. A declaração da palavra de Deus é muito clara, é muito objetiva. Quando o rei carnal sai de cena, quando o rei natural sai de cena, o rei espiritual é visto. E é essa visão do novo rei, do rei espiritual, é essa revelação que desencadeia uma série de mudanças e de transformações. De modo que eu olho para isso e eu percebo que Deus não apenas quer ser reconhecido como o nosso rei, mas há uma dimensão de consequências, por assim dizer, por trás dessa revelação. Mas para que a gente entenda o que é a substituição, a gente precisa entender o que Uzias simboliza. Eu quero que você vá na sua Bíblia comigo lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 26. Eu quero que a gente veja o que a Bíblia fala a respeito do rei Uzias. A partir do verso 3. Segundo Crônicas 26, 3. A Bíblia diz, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A NVI traduziu esse texto assim, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode repetir isso comigo? Diga, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então vamos continuar lendo, verso 6. Agora vem o relato da prosperidade que Deus trouxe. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabne, o de Asdod. Edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Vamos lembrar, querido, que o Egito foi uma das grandes potências da antiguidade. Quando a Bíblia diz que o renome dele foi até a entrada do Egito, a Bíblia está dizendo que ele manteve o Egito do quintal para dentro, sem sair para as suas conquistas. Ele não dominou o Egito, mas o deixou guardadinho do lado de dentro em casa, dizendo do seu portão para fora, quem manda e quem domina sou eu. Isso nos dá a dimensão do nível de conquista. Verso 9.
Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Esse camarada traz uma revolução socioeconômica. Eu repito, ele herda uma nação falida e a transforma numa potência econômica e militar. 11. Vamos ver o seu exército. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel, e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Isso só aquela tropa de elite. 13. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. A NVI diz, foi extraordinariamente ajudado, até que se tornou forte. Observe essa frase, foi maravilhosamente, extraordinariamente ajudado, até que se tornou forte. Então o verso 16 inicia a parte trágica da história. Mas havendo-se já fortificado, ou depois que se tornou poderoso, a Bíblia diz, o seu coração se corrompeu, se exaltou para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Daqui a pouco a gente vai entender melhor aonde ele errou. Mas eu quero te mostrar algo interessante. A Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas quando ele se torna forte, quando ele alcança aquilo que era o motivo pelo qual ele estava buscando a Deus, a sua conduta de buscar a Deus muda. Uzias talvez seja uma das personagens das histórias bíblicas que mais encarna o que eu quero classificar aqui de uma busca interesseira. De alguém que não está buscando a Deus, mas somente aquilo que Deus tem para oferecer. De alguém que não está interessado em manter o seu coração alinhado com a pessoa de Deus, mas somente desfrutar daquilo que a sua mão pode dar, e nada mais do que isso. A ponto de dizer, agora que eu me tornei forte, agora que eu me tornei poderoso, eu basicamente não preciso mais de você. Essa foi a atitude de Uzias. E eu lembro que no momento em que eu comecei a perceber essa figura, minha primeira reação, querido, foi pensar em muita gente. Estou há 20 e tantos anos pastoreando. Eu comecei a pensar em muita gente que chegou na igreja atrás de resposta. Gente que chegou com um grande problema financeiro e precisava virar a mesa. Mas depois que experimentou um milagre de Deus, simplesmente virou as costas para o Senhor, porque conseguiu aquilo que queria, que era resolver o seu problema financeiro. Eu vi gente chegar enfermo atrás de cura. Presenciei muitos milagres impactantes, mas eu vi muitas dessas pessoas curadas simplesmente não aparecerem mais depois de terem alcançado a sua cura. Vi gente chegando na igreja para salvar o casamento ou para tentar recuperar um filho, mas depois de alcançar algum nível de intercessão, também se foram. Eu comecei a pensar em muita gente, mas eu também comecei a me lembrar de exemplos bíblicos. A Bíblia fala de Jesus, lá em Lucas 17, curando 10 leprosos. Dos 10, só um voltou para agradecer. Quando esse um chega, Jesus pergunta, cadê os outros 9? Não que Jesus estivesse nomeando aquele cara o representante do sindicato dos ex-leprosos que foram curados. Mas Jesus está desabafando, está externando algo da sua própria alma. Cadê os caras depois que receberam aquilo que eu tinha para oferecer? Porque nenhum deles mais está interessado em continuar recebendo de mim aquilo que eu tenho para oferecer. Eu comecei a me lembrar dos jovens da nossa igreja. Quando chegava a época de vestibular, era um avivamento na igreja. A galera queria a chave da igreja, para a igreja aberta às 5 da manhã, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus. Era impressionante.
Mas depois que o camarada passava no vestibular, entrava na faculdade, esquecia que era crente, esquecia que Deus abriu a porta, esquecia de tudo. E eu comecei a pensar num mundaréu de coisas. Me lembrei até de uma vizinha que eu sempre tentava evangelizar, convidava para ir para a igreja, ela nunca tinha tempo. Até que um dia apareceu uma baita de uma macumba na porta da loja da casa dela, da loja dela. E ela me liga desesperada, eu preciso de você, eu preciso que você venha fazer uma oração. Eu falei, agora arrumou tempo. E depois disso ela ainda deu trabalho de novo para a gente conseguir levá-la para a igreja. Graças a Deus chegou a esse ponto, onde ela entregou a vida ao Senhor Jesus. Mas eu lembro do trabalho que deu. Eu comecei a pensar nisso, mas enquanto eu estou pensando nos Uzias dos outros, porque é muito mais fácil a gente ver problema dos outros do que os nossos. Jesus disse que a gente consegue enxergar o cisco no olho do irmão de longe. Difícil é enxergar a trave no nosso olho. Enquanto eu estava pensando em outros exemplos da Bíblia, da minha história de ministério, o Espírito Santo falou comigo, ele disse, eu não quero que você foque nos Uzias dos outros. Deus falou no meu coração, eu quero que você enxergue os seus. E eu levei um susto. Minha reação foi, Uzias, na minha vida, Senhor, deve haver algum engano. Eu tenho te buscado com muita dedicação por muitos anos. E o Senhor me disse, por que você já não ora hoje como você orava no início? Eu falei, quando eu comecei era solteiro. Agora eu sou casado. Isso que nessa época não tinha ainda nem os filhos para dar desculpa. Era só o casamento. Falei, quando eu comecei a gastar tempo orando, eu não tinha uma igreja para pastorear, eu não pregava em tantos lugares, como quem diz. O Senhor deve ter percebido que eu ando meio atarefado. E o Espírito Santo falou, essa é a desculpa que você dá. Mas o verdadeiro motivo de você já não orar hoje como orava antes, é porque quando você começou, você acreditava que não tinha nada para oferecer a ninguém. Então você ficava trancado horas e horas me buscando, para que algo pudesse acontecer. Você queria entrar no lugar de um ministério marcado pelo sobrenatural, por curas, por milagres, por manifestações do meu espírito. E quando essas coisas começaram a acontecer, inconscientemente você chegou a uma conclusão, já alcancei o que eu queria, não preciso buscar mais nada. Deus me disse, a razão pela qual você já não ora e não me busca como antes, é justamente por ter alcançado aquilo que você estava buscando. O Senhor diz, a maior parte do tempo trancado naquele quarto em oração, e eu chegava a ficar 4, 6 horas trancado por dia, querido, orando. O Senhor diz, a maior parte desse tempo você não estava me buscando, você estava buscando esses resultados no seu ministério. E a satisfação de ter alcançado os resultados não motiva você a buscar mais nada, além daquilo que você mesmo já alcançou. Eu levei um susto. O Senhor me disse, esse é um comportamento de longa data. Ele me fez assistir uma cena que estava quase apagada na minha memória. Eu acho que eu devia ter uns 11 anos de idade. Tem momentos que eu acho que eu podia até ter um pouquinho mais, mas não deve ser tão diferente disso. Porque eu lembro que naquela ocasião, meu irmão mais novo, eu sou o irmão do meio, de 3. E é uma escadinha de 2 anos de diferença. Meu irmão mais velho, ele com 12, 13 anos de idade, ele já tinha se desenvolvido, tinha corpo de homem. Eu com 11, estava naquele estágio, deixando de ser criança para virar pré-adolescente, mas não comparava a altura e o tamanho que ele tinha, era bem maior do que o meu. E o menor, meu irmão mais novo, o Paulo, que hoje é pastor na minha equipe, ele devia ter ali em torno dos seus 9 anos de idade. Mas se eu estiver errado, minha idade variava ali de 10 a 12. Eu não consigo mais ter certeza. Mas eu lembro que meu irmão era ainda bem criança. Eu já não era tão criança, mas meu irmão mais velho, ele realmente estava assim já com corpo de homem. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque o mais novo, como todo bom caçula, ficava provocando o mais velho. Eu falava para ele, não provoca. A hora que seu irmão perder a paciência, ele dá em você, ele não te bate como criança, ele já te bate como um homem. Esse é o problema. Ele não consegue nem medir a força dele. E o problema é que eu ficava com dó do meu irmão que não me ouvia, entrava para defender e apanhava junto. Porque nem nós dois juntos aguentava com o mais velho. E eu lembro de um dia que eu fiquei falando para ele, não provoque, eu não vou te defender mais. Eu não vou te defender, eu estou cansado de apanhar por causa de você. Mas ele sabia que no final eu acabava me compadecendo. Eu lembro de uma tarde, a gente estava em casa, os 3, a tarde quente, eu me criei aqui no interior de São Paulo, morava em Campinas nessa época.
A gente estava molecada assim, tudo só de shorts ou bermuda. E eu lembro que ele provocou meu irmão mais velho. E ele achou que ia conseguir correr. Mas meu irmão encurralou ele num canto da sala. E ele viu que não tinha pra onde sair. Quando eu vi que o mais velho encurralou ele, pensei, está morto. Mas eu não queria mais apanhar por causa dele, mas eu queria salvá-lo. E eu lembro que eu dei um tapa nas costas do meu irmão mais velho, sem camisa. Daquela deixar a mão marcada. Pá! E eu bati e corri. Eu pensei, vou atrair o touro para correr atrás de mim, meu irmão que escape. Mas eu não encarei, irmão, porque eu não aguentava mais apanhar. E eu corri que nem um louco. Mas eu lembro que enquanto eu dei a volta por trás do sofá, meu irmão já pulou. Eu vi que ele estava encurtando o espaço. E eu, no desespero, saí da sala de casa pelo corredor, no desespero de entrar pelo quarto e trancar a porta, para me preservar, para sobreviver. Eu achei que não ia dar tempo. Naquela corrida, quando eu entro no corredor, está lá encostado num canto uma vassoura. Na minha época, minha geração, quando mamãe mandava varrer a casa, a gente varria um cômodo um pouquinho, deixava a vassoura no canto para terminar depois. Eu não sei quem tinha deixado lá, mas a hora que eu passei, e até hoje eu não entendo como é que isso deu tão certo, porque era um corredor estreito. A hora que eu passei correndo, eu lembro que eu passei a mão naquela vassoura enquanto corria. Correndo naquele corredor apertado, eu virei e joguei a vassoura, só para atrapalhá-lo. E eu não entendo como que o negócio deu tão certo, porque a hora que eu joguei, foi como se fosse um arremesso de dardo. A vassoura foi retinha e a ponta do cabo pegou no pescoço do meu irmão. Eu lembro que do jeito que ele veio correndo e aquilo bateu, eu só lembro das pernas dele levantando e ele caindo de costas. Ele começa a debater no chão e eu fiquei na dúvida, ele está fazendo isso para eu ir lá ver o que é e me pegar, ou realmente alguma coisa aconteceu. Mas ele começou a ficar um pouquinho mais escuro, meio para o tom do roxo. E eu vi que ele se debatia e ele não estava conseguindo respirar. Eu consegui, não sei como, empurrar o gogó dele para dentro, deu um desespero nele. E a hora que eu vi meu irmão se debatendo daquele jeito, eu lembro que eu entrei pela porta que não tive a ideia antes, o banheiro, que estava no meio do corredor. Fechei a porta, tranquei por precaução. E eu lembro que eu dobrei os meus joelhos. E ali eu fiz uma oração. Eu, chorando, já desesperado, falei, Deus, não deixa meu irmão morrer. Eu não quero ser um assassino, não sei nem se eu estava preocupado com ele ou com as consequências comigo. Não deixa ele morrer, eu te imploro, eu te peço. Não deixa ele morrer, olha, se o senhor levantar ele, eu nunca mais brigo com ele. Mas eu já estava fazendo voto. Mas eu nem tinha terminado a minha oração, meu irmão deu um chute na porta. A gente estava esses dias reunido a família, ainda lembrando desse episódio. Porque até o dia que a gente mudou de casa, ainda tinha um buraco na porta do banheiro. Que foi o pontapé que ele deu na porta. E naquele momento que eu vi o chute na porta, que entendi que ele estava vivo, irmão, nem terminei a oração. Eu levantei, chutei a porta do lado de cá, falei, pega eu! E toda aquela promessa, ele viveu, não brigo mais. Esqueci completamente. Irmão, mas pensa num filme que passou na minha frente. Quando a Bíblia diz que um dia nós vamos estar diante do Senhor e vão se abrir os livros para prestação de conta. Eu fico imaginando que esse abrir os livros talvez seja uma linguagem figurada. Ou enquanto os livros que tem os registros se abrem, eu acho que nós vamos assistir algum filminho. E naquele momento eu fiquei envergonhado. Mas eu lembro que eu ainda me defendi e falei para Deus, dá um desconto, eu era só uma criança. Ele disse, então vamos para a sua fase adulta. Irmão, pensa numa cena atrás da outra, onde Deus foi mostrando muito do que havia dentro de mim de Uzias. Muitas vezes eu e você, queridos, estamos buscando a Deus, não apenas porque nós o queremos, mas somente porque precisamos que Ele resolva alguma coisa. E deixa eu te dizer, não tem nada errado em você buscar solução e intervenção de Deus. E eu quero que você creia que nessa semana, eu repito o que eu falei antes, muita bênção, muita vitória, muita conquista será liberada. Eu não vim falar contra isso. Eu vim falar sobre aquilo que te motiva a buscar. Até porque Jesus disse, se você me colocar em primeiro lugar, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas, aquilo que você precisa, vem a reboque, elas vão ser acrescentadas. O que nós precisamos entender, querido, é refinar o propósito e a motivação da nossa busca e não parar quando eu e você apenas conseguimos alguma coisa que nós precisamos. Há um lugar onde eu e você precisamos decidir ir além só de alguma coisa que Deus tem para nos oferecer e entender que o grito do coração dele, e essa talvez deveria ser a nossa maior meta, é que a gente possa conhecê-lo cada vez mais mais intimamente, cada vez mais profundamente.
Nós precisamos deixar de permanecer num patamar de relacionamento superficial, ou até mesmo medíocre com Deus, e aprender que é um desejo do próprio coração de Deus, de que eu e você possamos entrar num lugar bem mais profundo. Quem está entendendo, diga amém. Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo como ao longo das Escrituras Deus vem tentando mostrar isso para mim e para você. A Bíblia diz que a arca de Deus, a arca da aliança, foi perdida nos dias do sacerdote Eli. A arca era o maior símbolo da presença de Deus. Quando Israel levantava acampamento, começava pela arca, e a Bíblia diz lá em Números que Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e sejam dispersos diante de ti os teus inimigos. Quando a arca voltava para estabelecer acampamento, ele dizia: volta ao Senhor e encontra repouso entre os milhares de Israel. A arca era o maior símbolo da presença de Deus. E sabe que a geração de Eli nos ensina como nós podemos perder a presença de Deus. O povo já não ia a Siló buscar e adorar a Deus como fizeram a princípio. Havia uma grande decadência nesse sentido. No entanto, na hora que eles saem à batalha contra os filisteus, 1 Samuel 4, diz que quando eles saíram à guerra, eles perderam a primeira batalha. Quando perderam a primeira batalha, aquela turma toda, que estava vivendo o que até então era a maior crise de apostasia da nação de Israel, eles tomam uma decisão: vamos trazer a arca do Senhor para o campo de batalha. Ninguém subia a Siló a adorar a Deus como deveria. O coração da nação já não se inclinava ao Senhor, mas na hora do aperto, na hora que a coisa complicou, vamos trazer a arca. Esse vamos trazer a arca, querido, não era um interesse real na presença de Deus, não era a celebração da presença ou da comunhão que eles poderiam ter. A atitude é mais ou menos assim: vamos trazer a arca para resolver a encrenca, vamos trazer a arca para resolver o nosso problema. E eles passam a tratar a arca como se fosse uma espécie de amuleto ou talismã, resolve tudo. A Bíblia diz que eles trouxeram a arca. A Bíblia diz que a terra tremeu com o júbilo da nação de Israel. Mas deixa eu te dizer, querido, eu já aprendi que adoração não é apenas fazer barulho, nem só fazer festa. Adoração é quando a gente aprecia esse Deus que está sendo aclamado, e não só quando a gente faz barulho para Ele. A arca chega com muita celebração, e do jeito que chega, vai embora. A nação de Israel perde não só a batalha, perde a guerra, perde a arca, perde a presença de Deus. E é o momento em que se diz: Icabode, foi-se a glória de Israel. Mas nós podemos também aprender com a geração de Davi, porque a geração de Davi é a geração que trouxe a arca de volta. Sabe o que é interessante, querido? Quando a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus, não está falando da sua perfeição, porque perfeito, a Bíblia é clara em dizer que ele não foi, não. Mas a Bíblia fala de alguém cujo interesse maior estava naquilo que Deus era e não naquilo que ele fazia. O primeiro ato real de Davi, falei isso a última vez que estive aqui, foi tomar uma decisão muito clara: nós vamos limpar o coração do reino, e nós vamos fazer isso para trazer justamente nesse lugar que nós vamos limpar, que é a fortaleza dos jebuseus que ele toma. Davi faz daquele lugar o que nós conhecemos como Sião. Ele traz a arca de Deus de volta. A Bíblia diz: cada 6 passos um sacrifício. A Bíblia diz que ele traz aquela arca no meio de festa, de aclamação. Ele levanta uma tenda que passou a ser chamada como o tabernáculo de Davi. E naquela tenda, que ninguém fazia questão de ficar pedindo nada, ele bota os levitas em turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, apenas para ficar dizendo: o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. E esse Davi, irmão, que a maior parte do tempo no relacionamento não está pedindo quase nada o tempo todo, aprende a adorar, a apreciar essa presença de Deus. Sabe o que é o curioso? É que a geração de Davi foi a maior geração de conquista desde que a nação de Israel saiu do Egito. Foi a primeira a possuir a totalidade da terra prometida. Sabe o que isso me ensina? Quando a gente busca a Deus só pelo que Ele pode fazer, nós vamos acabar perdendo até mesmo o que Ele é, a sua presença. Mas quando nós buscamos a Deus pelo que Ele é, inevitavelmente nós também teremos aquilo que Ele pode fazer. Há um lugar de bênçãos, querido, muito maior na vida de quem busca a Deus pelo que Ele é, do que quem busca a Deus só pelo que Ele faz. Até porque aquilo que Deus faz é uma extensão do que Ele é. O livro de Hebreus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam.
Ou seja, ser galardoador, ser recompensador, ser abençoador, não é apenas algo que Deus faz, é algo que Deus é parte da sua natureza. Agora, quando nós buscamos a essência do que Ele é, não apenas de forma interesseira, não apenas em troca de alguma coisa, nós não só vamos entrar num relacionamento mais profundo, como vamos ver ser liberado sobre a nossa vida aquilo que Ele pode fazer. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, a palavra de Deus fala de alguns homens que tiveram atitudes certas e outros que tiveram atitudes erradas diante de Deus. E às vezes a gente valoriza mais a atitude errada do que a certa. Por exemplo, quando Jacó tem um encontro com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. Lá no Val de Jaboque ele tem um encontro com o que ele classifica o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ele luta a noite inteira. E quando o Senhor diz, eu preciso me retirar, e diz, não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Sabe o que ele está dizendo? Depois que me abençoar, vaza. O que eu quero não é segurar a sua presença. O que eu quero é arrancar alguma coisa boa de você. Depois que eu conseguir isso, vaza, vai embora. O que Jacó, querido, numa revelação ainda incompleta de Deus, não quero só jogar pedra nele, está dizendo, desde que você me dê aquilo que eu quero, desde que você me dê aquilo que eu preciso, pode ir embora depois. Agora a gente faz de Jacó o modelo. E ainda canta que Jacó segurou o anjo, como se fosse um grande herói. Em Êxodo 33, Deus fala com Moisés. E pensa num cara que me empolga, é o tal do Moisés. Deus diz para Moisés, eu não vou com a minha presença mais no meio de vocês. Deus diz, eu vou mandar meu anjo na frente, mas eu não vou. Meu anjo vai resolver os problemas, vai desbaratar o inimigo, vai tirar vocês de toda encrenca, vai garantir que tudo dê certo, mas minha presença não vai mais no meio de vocês. Sabe o que Moisés diz? Se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. Sabe o que Moisés está dizendo? Nós não estamos aqui na terra para ser o teu povo, que apenas experimenta a tua boa mão, que apenas vê o Senhor resolver as encrencas, que apenas vê o Senhor resolver os nossos problemas, mas não desfruta a sua presença. Moisés diz, se tiver que trocar a sua presença por milagre, eu prefiro ficar sem milagre. Se tiver que trocar a sua presença por intervenção, eu fico sem a sua intervenção. Se tiver que abrir mão da terra prometida, das vitórias, eu abro. Porque se é a tua presença, eu não vou a lugar nenhum, eu não arredo o pé desse lugar. Moisés sim, que ele deveria inspirar eu e você. Agora eu não estou falando contra os milagres. Talvez nenhuma outra geração viu milagres como a geração de Moisés, um líder que tinha esse coração, dizendo que eu quero é você, não apenas aquilo que você faz. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou dizendo, querido, que nós não vamos ministrar as necessidades das pessoas. Quando você olha para o ministério de Jesus, ele gastou tempo curando os enfermos, libertando os cativos, operando milagres, tocando as necessidades das pessoas. Ele não só fez isso, como mandou os apóstolos pregarem o evangelho dessa forma. E a nossa responsabilidade hoje em dia, tocar o enfermo com cura, manifestar o poder de Deus, trazer libertação, trazer intervenção para as pessoas. Eu não estou falando contra isso. Até porque quem ainda não se converteu, querido, como é que vai buscar Deus por outra razão? A gente usa muito o ditado, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Irmão, não conheço um que veio pelo amor. Que conversa é essa? Eu me converti, eu tinha 3 anos de idade, 3 só. Mas sabe por que eu me converti? Porque a professora do Ministério Infantil falou na escola dominical que se a gente não aceitasse Jesus ia para o inferno. E eu não queria ir para o inferno. Não foi por amor a ele, foi por amor a mim. Eu queria salvar o couro. Depois, aos poucos, eu comecei a descobrir quem ele era. Eu comecei a amá-lo. Isso é diferente. Mas não quando cheguei. Nós precisamos entender essa verdade. O apóstolo Paulo disse, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, como menino, agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Através de Moisés, no cântico profético de Deuteronômio 32, Deus diz para a nação de Israel, eu carreguei vocês nas asas da águia. Irmão, a única criatura que dá um passeio, que dá um rolê na asa da águia, é o filhote. Quando? Por voo de adejamento. Quando a mamãe águia olha para aquele filhote e diz, seu folgado, nunca mais vou ficar trazendo comida na sua boca, está na hora de você crescer e se virar. Ela pega o bichinho com a asa, tira do ninho, sai para um voo e no meio do caminho joga ele para cima e diz, te vira, aprenda a voar. Quando Deus está dizendo, até chegar em Canaã, eu os trouxe nas asas da águia, ele diz, curtiu o passeio, aproveita, porque acabou.
agora eu vou fazer vocês crescerem. Eles entram na terra de Canaã, não tem mais maná. Não tem coluna de fogo durante a noite, tem coluna de nuvem durante o dia. A Bíblia diz que Deus fez eles andar um caminho maior para que não visse a guerra. Irmão, tudo isso acabou. Entraram em Canaã, agora vai ter que ter guerra. Para comer bem, vai ter que plantar e colher. Algumas coisas mudam de repente no trato. Mas no início, Deus não vai exigir muito de mim e de você. Eu lembro quando minha filha Alissa, hoje ela está com 15 anos. Mas quando ela tinha uns 4 anos de idade. Eu lembro de um dia eu estou sentado no sofá da sala de casa. Ela sobe no meu colo, segura na minha bochecha, dá um apertão. E ela diz, pai, você é o pai mais lindo do mundo inteiro. Aí ela me abraça, ela me beija, abraça de novo, beija de novo, segura as bochechas e diz, você é o melhor pai que existe. Eu já sei onde vai terminar a história. Depois de me cobrir de elogio, ela estende a mão e diz, me dá 2. Irmão, apesar de saber de todo aquele interesse, eu meto a mão, arranco uma nota ainda bem maior, digo, toma 5, toma 10. Ainda fico feliz. Porque é uma criança. Ai dela, se hoje aos 15 anos, tentasse me tratar somente como se eu fosse um banco para financiá-la, na base dessa bajulação interesseira. Ai dela se tentasse fazer isso hoje. Quem entende a diferença? Enquanto eu e você somos crianças, Deus está fazendo vista grossa para mim a sua busca interesseira. Porque Ele sabe que até quando Ele está intervindo na minha e na sua vida, Ele está podendo se revelar, está podendo se mostrar, está podendo de alguma forma nos atrair mais a Ele. Mas há um momento onde Deus diz, agora está na hora de você crescer. Agora está na hora de você não me buscar apenas pelo que eu posso fazer, mas você começar a descobrir quem eu sou. E a beleza é que esse tipo de busca não apenas nos leva a descobrir quem de fato Ele é, mas vai nos introduzir num lugar de manifestações ainda maiores da parte dEle. Quem está entendendo, diga amém. Então, se nós queremos entrar nesse lugar mais profundo, Uzias tem que morrer. O que é Uzias? É a busca interesseira. E para terminar rapidinho aqui, como é que Uzias morre? Vamos voltar no texto de 2 Crônicas 26. A gente parou no versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Olhe para cá um instante. Qual foi o lugar onde Uzias se perdeu? A Bíblia diz que ele entrou na casa do Senhor, foi ao altar do Senhor, a fim de oferecer incenso. Deixa eu te dizer, querido, o local mais fácil da gente descobrir se tem Uzias na nossa vida, porque aí onde ele começa a se perder, é na oferta de incenso. Oferta de incenso, de acordo com a própria Bíblia, desde o Velho Testamento. No Salmo 141, Davi já diz, suba a ti a minha oração como incenso. O livro do Apocalipse diz, e a oferta de incenso são as orações dos santos. Dá uma olhadinha na sua vida de oração, na sua oferta de incenso. Porque esse é o primeiro lugar que Uzias tenta entrar para bagunçar as coisas. Eu conheço muito crente, irmão, que tudo que ele faz na hora de falar com Deus, de orar, é só pedir o que ele precisa e nada mais do que isso. Se a minha, a sua vida de oração se resume somente a pedir, buscar aquilo que a gente precisa, eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Eu faço isso até hoje.
Jesus nos ensinou a dizer: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Eu vou clamar por provisão, por proteção, por direção, por cura, por tudo aquilo que Deus sinalizou que quer fazer na minha vida. O que eu não posso é buscar só isso. Quem entende a diferença? E quando Uzias entra para oferecer um incenso, a Bíblia diz que os sacerdotes, a Bíblia chama eles de 80 homens valentes. Por que valente, irmão? O rei fazia o que queria. O rei era a lei. O que ele decidia, estava decidido, o que ele queria, ele fazia. Até eu já tive vontade de ser rei. Fazer o que quisesse, a hora que quisesse. Por que eles entram em 80 homens? Porque o rei não andava sozinho, não andava desacompanhado, ele sempre tinha sua guarda pessoal. E resistir o rei, irmão, significaria enfrentar um pequeno exército que o acompanhava. Quando a Bíblia chama esses sacerdotes de homens valentes, é porque eles correram o risco da própria vida. Mas eles entram naquele lugar indignado, como quem diz: alguém tem que botar fim nessa palhaçada. Alguém tem que botar um limite nesse negócio. Eles entram para dizer: basta, chega, você foi longe demais. E algo que eu e você precisamos entender é que a Bíblia diz que nós não somos apenas santuário de Deus. Nós também somos os sacerdotes responsáveis pela manutenção do culto nesse santuário. E quando eles entram para botar ordem na casa, eles entram para dizer: Uzias, você não é quem controla a oferta de incenso. Ele chega para dar o pontapé e dizer: nós vamos te arrancar, miserável, dessa vida de oração, desse lugar da oferta de incenso. E o que é interessante é que, embora eles o resistiram, a Bíblia diz que quem o feriu foi o Senhor. Eu já descobri que Deus não fere Uzias enquanto eu e você não o diagnosticamos primeiro e não o resistimos depois. Somente depois disso Deus vai poder ferir Uzias. E só depois que Deus fere Uzias é que Uzias morre. E só depois que Uzias morre é que os nossos olhos verão o rei, o Senhor dos exércitos. Quem entende a progressão, diga amém. Agora, como Uzias morre? Eu queria poder te dizer que Deus me enviou aqui essa noite com uma unção assassina, matadora de Uzias. Eu queria poder dizer: não posso, que a hora que eu começar a orar, o miserável de Uzias que está dentro de cada um de nós vai ser fulminado e morrer instantaneamente. Mas não é assim que Uzias morre. Deus nunca mata ele de uma vez. Uzias morre a prestação. A lepra aparece na testa. Ele é excluído da casa de Deus, automaticamente da oferta de incenso. Ele perde o trono da nação. Seu filho Jotão é que assume o comando. Ele vai para uma casa à parte, onde fica excluído de tudo. A lepra vai tomando conta, até que aos poucos ele morra. Uzias não morre da noite para o dia. Mas da noite para o dia, ele tem que ser tirado da oferta de incenso. E ele tem que sair do trono e do comando que ele vem exercendo. A partir disso, ele ainda talvez leve um tempo para assumir. Mas depois que eu e você o resistimos e Deus o fere, automaticamente Uzias começa a perder a sua força e o seu controle, até que finalmente morra. E é quando Uzias morre que os nossos olhos verão o rei, o Senhor dos exércitos. Irmão, há uma dimensão em Deus aguardando a morte do seu Uzias. Há uma dimensão em Deus aguardando o momento onde você vai tomar a decisão de dizer: eu não vou buscar Deus apenas pelo que Ele pode fazer por mim. Eu vou entrar no lugar mais profundo de tentar entender, apreciar, me agarrar aquilo que Ele é. Porque nesse lugar, querido, algo muito maior do que só aquilo que você buscou que Ele fizesse, vai começar a acontecer na sua vida. Se você quer saber onde que está o ciclo das maiores intervenções de Deus, não é apenas quando você corre atrás delas. É quando você entra num lugar em Deus que essas coisas começam a correr atrás de você. Eu repito o que eu falei antes: essa semana é uma semana de vitórias, de intervenções, de determinar muitas conquistas que nós vamos ter no próximo ano. E eu quero que você creia, olha para cá um instante, 2017 será um ano de muitas intervenções de Deus. Não apenas aqui, não apenas pelo que está sendo gerado nessa semana da virada. Eu creio, querido, que há algo no coração de Deus, uma determinação do Senhor de mover o seu braço no meio da nossa nação, numa hora de crise, de mostrar o seu poder, de ser glorificado nisso. Mas nós precisamos ir além daquilo que Ele vai fazer. E eu quero nessa noite ser um instrumento de Deus. Como eu disse, eu estou apresentando apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. Mas eu espero ser um instrumento de Deus para te instigar a entrar nesse próximo ano dizendo: eu não vou buscar Deus só pelo que Ele pode fazer, eu vou buscar Deus por aquilo que Ele é. Eu vou entrar nesse lugar.
No Salmo 27:4, Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor, uma só, e dizia: eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, contemplar a sua formosura e inquirir no seu santo templo. Essa palavra inquirir significa examinar minuciosamente. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu não quero só te contemplar e te admirar, eu quero te estudar, eu quero te entender, eu quero te conhecer melhor. Davi disse: se eu puder buscar uma coisa só, eu fico com essa. E com isso ele não estava jogando o resto fora, ele estava mexendo na essência de tudo, naquilo que Jesus diz para Marta: uma coisa só importa. Uma coisa só. É quando eu e você focamos a presença de Deus, entramos numa busca mais madura, que não só vai nos levar num lugar de intimidade, mas vai nos dar uma percepção maior de quem Ele é. Vai trazer uma percepção maior do que nós somos, do que precisa ser mudado. Vai trazer o toque de transformação, vai chacoalhar as bases de religiosidade, vai turvar a visão velha e vai nos levar a uma percepção maior, até mesmo do serviço. Quantos de vocês querem experimentar mais de Deus? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Eu quero que você faça uma declaração de fé nesse momento. Simbolicamente falando, é lógico. Nós vamos olhar na cara desse Uzias e nós vamos jurar esse miserável de morte. Nós vamos dizer para ele que na nossa vida ele não vai continuar reinando, nem tampouco interferindo na oferta de incenso. Você pode usar, querido, desde a frase mais religiosa, espiritual que você imaginar. Ou você pode até olhar na cara desse Uzias, imaginar e dizer: perdeu, playboy. Não me importa como você vai fazer isso. Você tem que ter uma determinação interior de dizer: você vai cair, Uzias. A minha vida não vai continuar sendo regida somente por uma busca interesseira. E eu não vim aqui para te apontar o dedo, nem jogar pedra em você. Durante muito tempo essa foi a minha busca, essa foi a sua busca. Porque falando como Paulo, quando eu era criança, quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, agia com o menino. O que é que se espera de um menino? Que ele se comporte assim. Mas ele diz: depois que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Eu estou com um filho com 18 anos de idade. Eu não consigo imaginar Israel, meu filho, com 18 anos de idade, gritando como ele gritava quando era bem criança: mãe, vem me limpar. A coisa ia ficar feia para o lado dele se ele fizesse isso hoje. E o que Deus espera de mim e de você, querido, é que a gente cresça e que junto com a nossa maturidade a conduta mude. Agora, nós não estamos jogando fora o que Deus pode fazer. Nós estamos refinando a busca pelo que é ainda mais importante do que Ele faz, que é aquilo que Ele é. Mas o curioso é que é justamente essa busca que vai desatar um nível de conquista e intervenção como você nunca viveu antes. Minha oração é que 2017 seja um ano onde você não precise correr atrás da bênção, onde a bênção corra atrás de você. Um dia um irmão falou para mim, falou: pastor, me ensina aí, você é um cara abençoado, me ensina as manhas, me ensina a correr atrás da bênção. Eu falei: não posso te ensinar. Eu não sei o que é correr atrás da bênção, a bênção que corre atrás de mim. Aliás, não foi o que Deus disse lá em Deuteronômio 28? Se atentamente ouvides a minha voz, essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. E te alcançarão. E te alcançarão. Nós vamos decidir entrar num próximo ano sem precisar correr atrás da bênção, mas fazendo elas correr atrás de nós. Será um ano de grandes intervenções de Deus. Me ouça com atenção. A flecha da vitória está sendo lançada e Deus está dizendo que você vai ferir os círios até os consumir. Agora você pode acreditar nisso e até o fim, ou você pode parar com 3 flechadas no chão e dizer: tá bom. Quem determina a dimensão de conquista não é Deus de forma unilateral, é a sua capacidade de se alinhar com Ele, com aquilo que Ele está dizendo. Eu creio, pastor Carlito, que 2017 vai ser para a estrutura dessa casa, desse ministério, um ano de, não importa como a crise se conduz, onde Deus vai surpreender vocês com provisão de uma forma nunca antes vista. Porque a sua visão nunca vai ser maior do que a provisão de Deus.
E se já te acharam louco antes, vão te achar mais. Porque tem coisa aí dentro que acho que nem você abriu a caixa ainda. Enquanto nós estávamos adorando, vem um versículo muito forte ao meu coração. Eu acho que é Isaías 60:11. Eu ia falar com você na hora e Deus me disse, não, você só vai falar isso no fim. E fala diante da igreja. As tuas portas estarão abertas continuamente. Não se fecharão nem de dia, nem de noite. Para que te sejam trazidas as riquezas das nações. Uma coisa é Deus levantar a provisão na cidade, isso já aconteceu. Outra é Deus levantar a provisão na nação, está começando a acontecer. Mas o que Deus está prometendo, virão riquezas das nações. Deus vai atrair os olhos de pessoas que estão longe para injetar recursos na visão que Ele tem confiado a você. 2017, querido, tem determinações de Deus em favor dessa casa, em favor do seu povo. Você pode decidir acreditar que é hora de ferir os sírios até os consumir. Ou atirar só 1, 2 ou 3 flechas no chão. Você decide. Eu espero que você decida entrar com tudo, correr para cima do inimigo, atropelá-lo. Mas o mais importante é dizer, eu vou buscar Deus como eu nunca fiz antes. Levanta uma das suas mãos, começa a orar ao Senhor. Eu quero que você comece a dizer, Senhor, eu entendo o que o Senhor está falando. Eu quero tomar uma postura aqui a respeito de Uzias. Fala com Deus agora. Talvez seja a hora de você dizer, Senhor, eu reconheço que eu tenho me guiado por um padrão de infantilidade na busca. Eu não quero mais agir, falar ou pensar como menino, eu quero crescer. Talvez seja a hora de você até mesmo dizer, Senhor, eu me arrependo por estar buscando apenas aquilo que o Senhor pode fazer. Eu quero entender essa busca mais profunda de buscar ao Senhor por aquilo que o Senhor é. E nessa hora, talvez seja a hora de você dar a sentença de morte sobre esses Uzias, dizendo, eu resisto Uzias, eu resisto à busca interesseira na minha vida, eu resisto. Você pode se levantar como sacerdote de Deus hoje e dizer, basta, e dizer na cara dos Uzias, você foi longe demais, chega, teu tempo acabou, tua hora terminou. Se você fizer isso, o Senhor vai feri-lo. Ele pode ser ferido agora, talvez não saia de cena tão rápido, mas seus dias estão contados. E um novo tempo está chegando, em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Dê ao Senhor um forte aplauso. Eu creio o que a própria palavra de Deus diz, que a palavra dele é seguida de sinais que a acompanham. Eu creio que Deus quer dar testemunho da veracidade da palavra dele pregada nesse lugar essa noite, por meio de sinais. Embora eu vim aqui para te dizer que você precisa buscar Deus não só pelo que Ele faz, mas principalmente pelo que Ele é. Eu creio que nessa noite Ele vai fazer. Eu gostaria de pedir, se possível, vocês deem as mãos um instante, feche os corredores. Há uma unção de cura sobre esse lugar. E você vai orar pela pessoa da direita, pela pessoa da esquerda, para que o poder e a virtude saradora do Senhor se manifeste no corpo do seu irmão, da sua irmã, do vizinho ao seu lado. Enquanto você ora, eu também quero orar por você. Espírito Santo, que a tua unção, o teu poder sarador cubra meus irmãos nesse lugar como um manto. Em todo esse auditório, aqueles que nos acompanham à distância, por meio dessa palavra gravada, por uma transmissão na internet, eu oro que o poder do teu Espírito Santo os toque agora, aonde quer que esteja. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade. Eu ordeno, abre os teus ouvidos, porque é uma palavra de ordem. Perca as suas forças. Eu quebro o teu poder e a tua autoridade contra esses corpos, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro e eu libero cura em nome do Senhor Jesus. Que o teu poder sarador se manifeste agora.
Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós falamos as manifestações de cura no corpo dos meus irmãos e irmãs deste lugar hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro libertação nesse lugar hoje. Depressão, angústia, eu vou contra você. Espírito e pensamento de morte, eu vou contra você em nome de Jesus. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para abrir a porta da prisão ao preso, para libertar o oprimido. E eu declaro a manifestação de libertação e cura neste lugar, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Dê ao Senhor mais um forte aplauso. Aleluia, aleluia, aleluia. Uzias vai cair. Amém? Fala para alguém perto de você, para uns 2 ou 3 vizinhos. Fala, Uzias vai cair. Em nome de Jesus. Aleluia. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor. Esqueci de apresentar no início. Eu estou acompanhado do pastor Marciano, da minha equipe, braço direito, amigo, discípulo. E eu devia ter falado isso antes. Ele tem sido uma bênção muito grande. Eu estou muito feliz que ele está me acompanhando hoje. Eu queria que vocês pudessem deixá-lo feliz com a salva de palmas também. Glória a Deus. Vira para o irmão ao seu lado. Fala para ele, lembra daquele livro que você ia me dar de presente? Fala para ele, eu estou aqui.